evangelho. Orem, façam jejum, façam isso, levanta a gente, faz uma campanha de oração na igreja, porque eu preciso, porque eu estou preso, porque eu tenho problemas, porque eu estou passando por aflições. E não é isso que a gente vê nessas cartas, irmãos. Quando eu li, eu disse, meu Deus, o que esse homem viu, irmãos, que nós ainda não vimos? O que esse homem experimentou que nós ainda não experimentamos? Quantos de nós estamos paralisados por um problema, achando que não temos nada, não podemos, eu não posso trabalhar para o Senhor. O meu marido ainda não vem para a igreja. Como é que eu vou fazer alguma coisa para Jesus? Eu não posso falar de Jesus. O meu milagre ainda não chegou. E aí a gente vê esse homem aqui, e irmãos, se nós formos pensar, ele tinha precedentes assim para dizer, Senhor, tu tens que fazer alguma coisa, porque o anjo foi lá e libertou Pedro quando estava na prisão, e depois Paulo e Silas também estavam na prisão e começaram a louvar a Deus e foram libertos, né? E aí ele podia entrar numa depressão, numa grande ansiedade, e eu? Por que eu não estou liberto? Por quê? Por que não comigo? Mas não foi isso que ele fez. E quantos de nós nos encontramos paralisados por causa de um problema? E quando eu digo problema, é de toda a área, né, irmãos? A gente às vezes só consegue olhar para o nosso próprio umbigo. O nosso problema é o maior, mas existem problemas de diversas áreas. Coisas que estão além da nossa capacidade de resolver. É desses problemas que eu estou falando nessa noite. Porque tem problemas que vêm e a gente consegue trabalhar, lutar, ir atrás, resolver, conversar, mas tem problemas que afligem a nossa vida que realmente eles fogem da nossa capacidade. Um familiar que a gente vê se perdendo, um filho, hoje que eu tenho filhos, eu vejo o quanto uma mãe sofre, às vezes, de olhar para um filho e ver ele indo na direção errada. Isso é um sofrimento muito grande. Né? Um marido, uma esposa que não vem, que não acompanha, que não serve ao Senhor, que você olha e diz, meu Deus, podia estar desfrutando do amor de Jesus, mas não quer. Está caminhando em tristeza, está com essa depressão que não passa. Então, são problemas, uma enfermidade. E aí eu comecei a olhar para essas cartas e eu lembrei de mim. Eu lembrei muito de mim, porque a gente passa por fases na vida da gente, e eu passei pela fase de querer um filho. Por 5 anos eu esperei. E eu passei por essa fase, assim, com outro entendimento. Porque quando a gente tem um problema, irmãos, geralmente a gente fala naquilo, pensa naquilo, pesquisa sobre aquilo, escreve sobre aquilo ocupa a nossa mente 24 horas por dia. E às vezes a gente não tem capacidade de dizer, isso não é o alvo, isso não é o meu foco é Jesus. Às vezes a gente coloca os nossos problemas como foco, como alvo da nossa vida, e nos paralisamos. Paralisamos aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Paralisamos os propósitos que Deus tem para nós, esperando o dia que aquele tão milagre aconteça e daí a gente possa fazer algo. Mas não é isso que Deus quer de nós. O dia perfeito, irmão, nunca vai chegar. Aqui, enquanto nós estivermos aqui, nunca vai chegar. Quando acaba essa aflição, geralmente vem outra, às vezes de outra ordem, às vezes... No mundo tereis aflições. O próprio Jesus falou. A gente está aqui lutando a cada dia, a gente tem um inimigo que ainda ajuda, né? Que ainda luta contra. Então, no mundo a gente vai ter aflições e a gente não pode deixar as dificuldades dessa vida paralisar os propósitos que o Senhor tem para nós. Que nós possamos olhar para a vida de Paulo nessa noite e aprender uma lição. E aí eu me coloquei no lugar dele e eu contei isso.
um dia que eu ministrei o louvor, eu estava um dia aqui embaixo. Porque como eu disse, irmãos, quando a gente recebe um milagre, geralmente tem outra coisa pela que a gente precisa orar, e daí aquilo vem à tona, e a gente está sempre sendo provado para ser aprovado pelo Senhor. São aflições, é normal. Eu estava aqui e eu ia ministrar o louvor. E aí o Benjamin, né, fez alguma coisa que me... Porque o meu pavio é um pouco curto, irmãos, e ele é um pouco serelepe. Então, aí junta as duas coisas. E eu estava aqui, daí começa a subir, né? Como eu tinha uma colega que dizia que ferve, né? Começa a ferver, né? Começa a subir, começa a subir, começa a subir. Daí eu puxei a orelha dele. Aí eu puxei a orelha dele, e daí eu ia ministrar o louvor, né, irmãos? Daí parece que a gente sente a bênção assim, saindo, né? A gente sente a bênção saindo, porque aí o inimigo já aproveita e também diz, tá, qual dos frutos do Espírito que é puxar a orelha do seu filho no horário do culto, né? Daí a gente já se culpa, aí tu fica mais nervoso ainda, e eu estava ali, e aí eu pensei assim, Senhor, não dá, Jesus, não dá, eu não vou mais ministrar o louvor, não dá, Senhor. Como é que eu vou ministrar louvor agora? Já chega lá em cima, já chega estressado, vai falar o quê para os irmãos? Aí cheguei aqui em cima, a primeira música que nós íamos cantar. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu. Aí eu pensei, pois é, o Coliseu não parou a igreja, né? E aí eu vou parar porque puxei a orelha do filho? O inimigo já usa, irmão, o inimigo quer nos paralisar de todas as formas. Nós não somos perfeitos, nós não temos uma vida perfeita, e Deus nos escolheu assim, irmão. Não deixa nada te paralisar, não espere ficar perfeito. Quando eu for perfeito, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou buscar mais a Deus. Não, irmão, nunca vai ser perfeito. O Senhor chamou homens e mulheres imperfeitos para serem seus filhos. Tu acha que Ele não conhece a gente? Ele conhece a gente em todos os cantinhos, aqueles que a gente não mostra para ninguém, o Senhor conhece. Sabe? E a gente não pode deixar as aflições desse tempo paralisar a nossa vida, esperando que o milagre aconteça, para daí a gente fazer. Irmãos, eu não estou querendo falar que Paulo era um super-homem. Ele não era. Paulo não era um super-homem. Mas ele aprendeu no Senhor, ele aprendeu com Deus. E olha, eu quero ler com vocês lá em Efésios, no capítulo 3, o versículo 13 ao 19. Olha o que esse homem fala para os irmãos. De Efésios, capítulo 3, versículo 13 ao 19. Eu já vou lendo, irmãos. Que diz assim, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ele começa essa fala, irmãos, dizendo assim, peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Olha o que esse homem estava orando, irmão. Ele estava orando assim, não fiquem tristes porque eu estou preso. Não fiquem tristes, porque lá no final ele vai dizer, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse homem era cheio da plenitude de Deus. E era isso que ele estava orando. Por aquelas vidas, por aquele povo. Talvez os irmãos se sentiam mais tristes do que ele, por estar preso. E aí eu te pergunto, por quê? O que esse homem viu? O que esse homem tinha que nós precisamos ter? E eu não estou aqui, irmão, pregando uma utopia de que você tem um problema e você deve
agora eu vou ter que esquecer do problema. Não tem como esquecer dos nossos problemas, né, irmãos? A Bíblia fala que a gente tem o direito de chegar diante de Deus e colocar os nossos problemas diante do Senhor. Olha só, Filipenses 4 diz assim, ó, 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, sem tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o que a Bíblia diz? Não é que a gente não vai fazer de conta que nada é nada, ou vai andar como se não tivesse problema. Não, irmãos. Mas a gente não deve andar ansioso com ele. A gente deve pegar os nossos problemas e colocar diante de Deus. Fazer deles conhecidos de Deus. Mas não fazer deles o foco da nossa vida. Que é o que a gente faz. Às vezes a gente vai orar e a gente não busca Deus, a gente não fala de outra coisa, a gente só fala do problema. O problema. E o problema vira tudo na nossa vida. Lucas 11, 9 diz assim, ó, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é pai, se o seu filho lhe pedir pão, vai dar uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então, quer dizer, a Bíblia nos dá o direito, irmãos, de pedir. Não é errado pedir, não é errado quando vem um problema. Nós precisamos colocar sim tudo diante de Deus. Mas só que isso não deve ser o centro, o foco da nossa vida. E o próprio Paulo faz declarações a respeito da prisão dele, né? Mas olha só o tipo de declaração que Paulo faz a respeito da prisão dele. Está lá em Filemon, no capítulo 1, versículo 22. Filemon, irmãos, ele era um cristão importante da igreja de Colosso. É uma carta bem pequenininha, é quase só uma página. E Paulo, quando escreveu, estava preso. E a carta diz que existia um escravo, Filemon, ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo fugiu. E na fuga dele, ele conheceu Paulo. E Paulo estava preso, não sei se ele foi preso também. E quando ele conheceu Paulo, Paulo aconselhou ele, ó, tu volta, porque é correto, né, agora tu conhece a Cristo, agora você tem que agir conforme a lei. Você está fugitivo, volta para o seu dono. E aí, para não deixar ele voltar assim, porque, né, eu creio que poderia ser até morto, não sei, condenado, porque ele tinha fugido, Paulo escreve uma carta para Filemon dizendo que aceitasse o escravo de novo, não só como escravo, mas também agora como irmão da fé, porque ele tinha aceitado Jesus. E lá no versículo 21, Paulo fala assim para Filemon, ó, escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero ser restituído a vocês. Então você vê, irmão, que não é uma oração de lamento. Não é um lamento, é já uma certeza. Olha, já me prepara um quarto aí na tua casa, porque eu creio nas orações de vocês. Eu creio que logo eu vou estar aí com vocês. Então, ele estava declarando com fé aquilo que ele cria, aquilo que ele queria que acontecesse. Mas não é um lamento. E, às vezes, a gente, quando tem um problema, a gente lamenta, né, irmão? A gente encontra um, a gente lamenta. A gente encontra outro, a gente lamenta. A gente fala para o outro. E pior, às vezes a gente não lamenta para Deus. A gente lamenta para todo mundo, menos para Deus. Então, quer dizer, ele também cria, ele também esperava ser solto, mas isso não era o foco da vida dele. Por quê, irmãos? O que Paulo viu? E aí eu enumerei 3 coisas aqui que Paulo viu, que Paulo entendeu, que eu creio, né, que
foi muito mais, é um encontro verdadeiro com Jesus, mas primeiro, Paulo entendeu o propósito. Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo do 12 ao 14, que diz assim, ó: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, ele entendeu o propósito, irmão. Nós precisamos buscar no Senhor e entender o propósito. A palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. A palavra de Deus também fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu te digo, irmão, ou nós cremos no que está escrito aqui, ou nós não cremos. Nós não podemos viver como vive o mundo. Nós somos diferentes, nós cremos no que está escrito aqui. E aí nós precisamos andar como está escrito aqui. Então, talvez algo tenha te afligido, busque entender no Senhor o propósito. Há um propósito, nós temos um Pai, irmãos. Nós não andamos vagueando nesse mundo sem rumo, sem direção, não. Nós temos um Pai que nos dá direção, um Pai que cuida, como aquele bebezinho, ó, vai vindo andando aqui perto da escada, o Pai está aqui cuidando, irmãos. A gente às vezes não vê, vocês não conseguem enxergar, mas Ele está. Então, primeira coisa que Paulo entendeu, o propósito. Existe um propósito. Às vezes é difícil de passar, às vezes é dolorido, mas existe um propósito no Senhor. Nós não somos qualquer um, nós somos filhos de Deus. Segunda coisa que Paulo fez, ele mudou o foco aqui da terra para o céu. E aí está escrito, se não quiser abrir, irmãos, eu vou lendo, você escuta. Filipenses 3:13, que diz assim, ó: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. Olha bem isso, irmão. Cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Ele mudou o foco, irmão. O foco dele, o alvo de Paulo era o céu. O alvo de Paulo eram as coisas de Deus, porque isso aqui, tudo vai passar, irmão. Hoje de manhã acordei com a notícia de que uma conhecida aqui da cidade faleceu, e ela é uma mulher jovem, né? E a gente fica chocado, eu me senti chocada. Só que a gente fica chocado, mas é a única certeza que a gente tem na vida, que a gente vai morrer, né, irmãos? E é uma coisa que choca tanto a gente, né? E eu passei, essa semana eu estava vindo de carro, de deixar o Benjamin na escola, e eu passei ali, olhei para cima do morro, a minha avó sempre morou por aqui, e aí tinha um vizinho dela que morava do outro lado, e aí eu não sei, eu olhei para a casa deles, e aí eu pensei assim, meu Deus, ela morreu já, e o marido dela ficou doente
acho que foi morar com a filha, nem sei se ainda vive, não sei se é vivo. Não estão mais ali. Passaram, irmãos. A casa dele está ali, outra pessoa está morando ali. Passou. Tudo isso aqui é rápido e vai passar, irmãos. A gente não sabe por quanto tempo a gente ainda vai ficar aqui. E aí a gente trabalha mais pelas coisas daqui do que pelas eternas. A gente está mais focado em resolver o nosso problema no agora do que preocupado com a nossa salvação. Preocupado em focar a nossa vida em Jesus. Então, irmãos, que a gente possa ter uma mudança de foco, uma mudança de alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso foco, o nosso destino é o céu. Claro que Deus tem vida em abundância, sim, aqui para nós. É aquilo que eu falei, você pode pedir, você pode clamar, nós podemos sonhar, Deus nos dá esse direito, mas nós temos que colocar as coisas na prioridade, no lugar certo delas. Cada coisa no seu lugar certo. E aí Paulo nos dá outra receita, irmãos, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, nisso pensai. Paulo nos ensina, irmãos, que a gente pode desfrutar da paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? Alguém olha de fora e diz, meu Deus, como é que ele não está desesperado? Mas é uma paz que é além da nossa capacidade. E é essa paz que Jesus tem para nós. Irmãos, eu tenho tentado viver isso aqui na minha vida. Eu tenho tentado viver. Deus tem me chamado a atenção, irmãos. A gente precisa viver a palavra. Que adianta eu ficar falando a palavra? O que eu vim aqui falar, eu preciso viver, irmãos. Viver. E eu tenho colocado nas minhas orações, Senhor, eu quero viver, eu quero experimentar. Se a tua palavra diz que tu tens uma paz que excede todo o entendimento, eu quero experimentar isso na minha vida. Isso é real, irmão. A palavra de Deus pode ser desfrutada, ela pode ser experimentada. E eu tenho buscado isso no Senhor. Alguns irmãos sabem que eu trabalhei por muitos anos numa empresa. Trabalhei 17 anos numa empresa que eu gostava muito, que eu amava. Eu amava o que eu fazia. Eu amava o que eu fazia e eu era muito bem recompensada pelo que eu fazia. E faz uns 2 anos o Senhor começou a colocar um desejo no meu coração de mudar a direção da minha vida. Mudar. Seguir outro rumo, seguir um outro estilo de vida. E eu orei 1 ano ao Senhor. Durante 1 ano eu fiquei orando e pedindo uma resposta, uma direção do Senhor, E o Senhor falou de diversas formas. O Senhor falou pela palavra, o Senhor lia um texto, o Senhor falava, e o Senhor falou através do meu marido. Mas eu sempre disse assim, Senhor, manda um anjo, tinha que descer um anjo do céu para me dar uma direção, porque eu tinha muito medo, irmãos, de mudar a direção da minha vida, de mudar o rumo da minha vida. Porque eram muitos anos, eu já estava acostumada e era muito bom, não tinha nada que reclamar e eu era, como eu disse, eu era muito bem remunerada. Né? O salário que eu ganhava era mais da metade do nosso orçamento, então iria impactar muito na nossa vida financeira, né? Na minha cabeça, eu achava isso, né? Então eu tinha muito medo. E quando eu decidi ouvir a voz do Senhor pela palavra e, né, o Senhor não é isso mesmo, e eu tomei a decisão,
Uma semana depois, eu acho que veio um pregador aqui de Joinville, que não me conhecia, e ele chegou ali e ele falou tudo, irmãos. Depois que eu tinha tomado a decisão, como se Deus dissesse assim, ó, agora que tu decidisse ouvir a minha palavra, né, que eu já tinha falado 350 vezes, aí ele mandou e disse, o pregador foi ali e falou para mim, é assim, Deus está te pedindo isso. E foi o que ele me pediu, né? E a partir desse momento, irmãos, eu tenho orado que eu quero viver isso aqui, ó, a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento, que não é o dinheiro que traz, que não é os bens que traz, é uma paz que vem do Senhor. E esse ano eu engravidei, e como eu disse, o nosso orçamento caiu pela metade, né? E esse ano eu engravidei, e para quem não sabe, eu preciso tomar as queridas injeções para trombofilia, que são muito caras, muito caras, né? A gente ia gastar aí, se fosse comprar, de 15 mil para frente, durante toda a gestação. E a gente, quando eu soube que estava grávida, a gente correu para Blumenau para comprar, compramos, se eu não me engano, 8 para começar, né? Mas tem que tomar uma por dia, né? 8. Daí eu comecei a tomar, aí a Aline conseguiu aqui com a Secretaria de Saúde uma doação, eu acho que umas 20, mas o SUS não cobre esse meu tipo de trombofilia, então não adiantava, eu até tentei entrar com o processo para ganhar pelo SUS, mas não há cobertura pelo SUS. E aí eu fiquei tranquila, irmãos, eu disse, Senhor, foi Tu que me tirasse, foi Tu que me desse essa direção, eu estou tranquila, eu quero experimentar a paz que excede todo o entendimento. E a Aline conseguiu mais algumas em Gaspar, e aí eu fui usando, acho que deu para 1 mês e pouco, e daí elas começaram a acabar, irmãos. Começaram a acabar, e daí aí eu mandei mensagem para a moça aqui da secretaria, oh, não tens mais algumas? Porque ela só poderia me dar se ela tivesse sobrando, né? Daí ela, não tem. Daí a Aline tentou com a moça lá em Gaspar, ver se ela não tinha. A princípio, ela falou, não tenho nada. Mas, irmãos, eu fiquei tão tranquila, e ela estava acabando, acho que tinha 6 injeções. Eu disse, Senhor, eu estou tão tranquila que nem eu estou conseguindo me entender, nem eu estou me entendendo, né? Daí eu fiquei muito tranquila, e aí, de repente, Deus usou a abençoada da Aline, que tem os contatos dela lá, e ela conseguiu uma doação, irmãos, eu ganhei as injeções para toda a gestação, para a gestação inteira, uma doação lá de Gaspar que veio. E eu pude passar por esses dias esperando no Senhor, confiando, assim, que não me veio preocupação. E, irmãos, e eu posso dizer, eu não estou mais trabalhando, trabalho em casa, a gente tem o meu negócio, tem o meu trabalho, e a gente está vendo a provisão de Deus todo dia. Deus tem suprido todas as necessidades, porque foi uma direção que Deus me deu. Não estou dizendo que toda mulher deve fazer isso, mas essa foi uma direção que Deus me deu. Que eu ficasse um pouco mais em casa, que eu tivesse um pouco mais de tempo para orar, para buscar a Deus, para me dedicar, para cuidar melhor dos meus filhos. Essa foi uma direção do Senhor. E Ele tem suprido todas as necessidades. E alguém até me falou assim, tu vais ver que trabalhar em casa, a pessoa trabalha mais do que trabalha fora, então tu não vai conseguir fazer nada disso aí que tu queres, porque a minha ideia não, eu vou trabalhar fora, mas eu não quero ser uma mega empresária, não é isso, não é esse que está no meu coração. O propósito que o Senhor colocou no meu coração foi, vai para casa, cuida dos teus filhos e cuida da tua família e tira tempo para buscar a Deus. Mas aí, me fala, tu vai ver que tendo o seu negócio, tu vai ter que trabalhar muito mais do que tu trabalha fora. Mas, irmãos, glórias a Deus, Deus tem me dado graça e eu tenho conseguido priorizar Deus, a minha família, e as demais coisas estão sendo acrescentadas no tempo e na vontade do Senhor. Amém? Então, assim, que a gente possa desfrutar, irmão. Está aqui, está disponível para nós. Mas é aquilo que o pastor pregou, essa pregação que o pastor fez não sai da minha cabeça. Que Deus, Ele não dá nada de bombejada. Tudo a gente precisa conquistar.
A gente precisa tomar posse, é com força, é com violência. Nós precisamos fazer a nossa parte. Está aqui, irmão, ele está dizendo, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E talvez você está passando por uma tribulação, por uma dificuldade e não está conseguindo desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, mas é o que Deus tem para nós. Aí pare, irmão, pare tudo e faça uma análise, diga, Senhor, por que eu não estou desfrutando dessa paz que excede entendimento? Por que eu não estou conseguindo desfrutar disso que a tua palavra diz? O que está me faltando, irmão? Está faltando alguma coisa e não é em Deus, não é em Deus. Até disse para a mãe, nós passamos uma aflição na semana passada. É aquele tipo de aflição que vem, irmãos, e que não está no controle das tuas mãos, mas vai te afetar. E aí tu não pode fazer nada. Entre aspas, a gente não pode fazer nada. Que a gente tem a arma mais poderosa que existe, irmãos. A oração. Nada é tão poderoso quanto a oração. Não há barreiras, não há fronteiras, não há lugar onde a tua oração não alcance. Mas sabe o que falta para nós? Fé. A gente faz tudo. Se alguém dizer assim, ó, a solução do teu problema é carregar um caminhão de pedra desse, a gente carrega. Mas a gente ouve, a palavra diz, a solução do teu problema é Deus, ora a Deus. Ele é um pai que não dá coisa ruim para o seu filho, a gente não ora. A nossa fé é pequenininha, falta fé. Deus tem trabalhado no meu coração, irmãos. Deus tem me falado há algum tempo a respeito da gente crer na obra do Espírito Santo. Sabe por que às vezes a gente tem um marido que não é cristão? É só um exemplo. E a gente quer falar para tentar convencer ele, porque a gente não crê na obra do Espírito Santo. Ou um filho que está na direção errada e a gente não pode ver ele, a gente quer falar, porque a vontade da gente é, né, abrir a cabeça da pessoa e colocá-la dentro, colocá-la na direção certa, e essa é a vontade. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a gente crê mais na força do nosso braço do que no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele veio para convencer, quando Jesus foi, ele disse assim, é melhor que eu vá, porque quando ele vir, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é nós que convencemos. Aí nós andamos ansiosos, tentando fazer as coisas com o nosso braço e não cremos naquilo que a palavra de Deus diz, no poder do Espírito Santo. Irmão, quando vinha aquela vontade de falar, ore, ajoelhe e diga, Senhor, Espírito Santo, nós precisamos usar mais essa arma, irmãos. Nós precisamos usar mais as armas de guerra que o Senhor nos deu. A oração, o jejum, a comunhão com o Espírito Santo, nós precisamos, irmãos. Isso é ser cristão. Ser cristão não é vir um dia da semana na igreja. Não, ser cristão é viver a palavra de Deus. E aí que nós possamos nos analisar e começar, Senhor, veio esse problema. O que a palavra fala? O que a palavra fala a respeito disso? Vou procurar, vou buscar saber, vou falar com o pastor, o que a palavra fala, pastor, disso aqui, eu estou passando por esse problema. Busque saber, irmãos, isso aqui é o nosso manual de vida, nós precisamos usar, nós precisamos viver como cristãos. Nós não podemos viver só de um culto por semana, irmãos. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. E isso é todos os dias. Aconteceu uma coisa comigo, eu já quase terminando, irmãos, senão eu falo demais. Teve o culto de mulheres aqui. E aí, na semana antes do culto, eu sonhei que ia ter... Eu tive um sonho que eu não me lembro qual foi. Eu só me lembro assim, deu 101 mulheres. Aí foi aquilo, né? Daí, no dia, começou a vir aquele monte de mulher, Eu disse, meu Deus, que coisa, né? Que sonho estranho. Deu 101 mulheres no meu sonho. Eu disse, o irmão, conta. Aí eles contaram, deu 98. Aí a Edith falou, vocês contaram as 3 meninas que estavam ali? Não, as crianças ninguém contou. Eu disse, então deu 101 com as 3 menininhas. Deu 101 mulheres. Daí, eu fiquei pensando assim, né? Olha a minha mente, né? Para quê, né? Que Deus me deu esse sonho para mim saber 101, para quê? Né?
fiquei com aquilo, até falei para a mãe, eu disse, coisa mais estranha, né? Eu sonhar que Deus sente uma e dá 101. Não que eu não cresça no poder de Deus, mas eu pensei assim, para que Deus me deu esse sonho, né? Aí ela ainda falou, para confirmar que Deus está no negócio, né? Mas eu fui adiante, fiquei assim meia receosa. Aí outro dia eu estava na academia, andando na esteira e conversando com a Aline. Daí ela comentou comigo assim, meu Deus, tu acredita que eu sonhei a respeito disso, e eu sonho várias vezes e Deus me mostra? A esse respeito, ainda eu falei para ela assim, é um dom que Deus te deu, não falei? É um dom que Deus te deu, e daí passou, né, irmã? Aí eu saí da academia, entrei no carro e fui indo para casa, no caminho, o Espírito Santo falou assim para mim, não é um dom. Aí eu me lembrei do meu sonho de 101, aí ele disse assim, é que amigos são assim, né, irmãos? Quando você tem alguém que é bem seu amigo, você conta as coisas para ela, né? Você encontra ele, olha só, minha sandália nova, olha só, não sei o quê. Você conta coisas bobas do dia a dia, coisas pequenas. Por quê? Porque é seu amigo. E o Espírito Santo quer ser esse amigo nosso. Quer ser esse ajudador nosso. E a gente está esperando que ele venha revelar, assim, o apocalipse, né? O fim do mundo. Ele quer se revelar nas pequenas coisas do dia a dia. Aí vai chegar nas grandes. Mas se a gente não é fiel no pouco, se a gente não dá ouvido às pequenas coisas, e é o Espírito Santo querendo ser nosso amigo, como é que ele vai revelar grandes coisas, irmão? Nós nunca vamos ter a capacidade, de discernimento de ouvir a voz dele nas grandes coisas. Ele quer ser nosso amigo. Eu quero te dizer, tudo isso, irmão, que Paulo fez, essa capacidade que ele teve, não é dele. Está acessível a nós, através do Espírito Santo agindo na nossa vida, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente para nós discernir, sabe, irmãos, eu tenho orado, pedindo discernimento. Senhor, quando um problema chegar, me dá discernimento espiritual, para mim não agir igual o mundo, ficar desesperado, ficar doido, não. Eu tenho Jesus. Eu posso repreender esse inferno, esse demônio para cair por terra. Deus me deu esse poder, Deus nos deu essa autoridade. Nós não somos todo mundo, irmãos. Nós somos filhos de Deus e precisamos começar a tomar posse desse lugar, conquistar, que já foi conquistado por Jesus na cruz. Esse lugar já foi conquistado, mas nós estamos andando como... coitado. Não, nós não somos coitados, nós somos filhos de Deus. Podemos andar com o Espírito Santo se nós dermos lugar. O Senhor pode fazer nós discernir as coisas, saber falar o que devemos falar na hora certa. O Senhor pode nos dar esse poder, se nós nos posicionarmos, irmãos. Isso não é um privilégio de Paulo. Andar desfrutando da paz que excede o entendimento, independente das circunstâncias, não é um privilégio de Paulo, é para nós que somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, você foi chamado para ser diferente. Tome posse, irmão. Tome posse da tua vitória, tome posse da graça, da paz que é andar com o Senhor. A sua vida vai ser perfeita? Não. Mas a gente vai poder caminhar no propósito, estar no centro da vontade de Deus, viver as grandezas do Senhor, enxergar além do problema, sabe? Às vezes a gente só enxerga o problema toma conta da nossa vida, o problema toma conta dos nossos pensamentos, o problema toma conta de tudo, enquanto Deus quer nos dar uma vida de paz, alegria, amor, cheios dos frutos do Espírito. Desfrute a caminhada, irmão. Desfrute a caminhada aqui nessa terra é curta. Vamos desfrutar dessa caminhada com tudo que o Senhor já tem nos dado. Amém? Essas palavras que o Senhor tem para nós, se coloque de pé, feche os teus olhos, eu quero orar por você, irmão. Que você possa tomar posse. Que você possa se posicionar. Quando puder, leia as cartas de Paulo. Aprenda com ele, irmão. Aprenda com ele. Aprenda com ele. Ele diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Que nós possamos olhar para Jesus, que nós possamos olhar além dos problemas. Fecha os teus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua unção, Senhor, poder, Senhor, para romper, Senhor, as mentiras que Satanás tem colocado na mente dos Teus filhos.